sábado já tem o primeiro clássico do ano. É Galo contra Cruzeiro, 15:05 da tarde, com transmissão da Globo. Mas, afinal, que torneio é esse, FC Series, que levou os nossos dois clubes de Minas Gerais para os Estados Unidos no início desse ano? É a própria Rafa Potter que vai explicar tudo pra gente na reportagem. Em uma cidade popular, pela diversão, fora dos campos de futebol. As famílias que vêm para cá para assistir de toda idade vão ter uma experiência única. Acho que Orlando traz esse diferencial para cá, para todo torcedor ou fã do esporte, do entretenimento estar aqui curtindo e vivendo essa paixão e essa combinação, né, da magia de um parque com o nosso futebol. Essa combinação é a FC Series, torneio realizado em Orlando, na Flórida, que não vale título e não tem premiação, mas serve de pré-temporada para clubes do mundo todo. Nessa edição, além do Orlando City, time da casa, Flamengo, São Paulo, Atlético e Cruzeiro se enfrentam em jogos amistosos. Ainda longe de ser tão popular quanto o basquete, o futebol tem atraído cada vez mais torcedores aqui em Orlando, principalmente por conta do time da cidade, o Orlando City, que disputa a principal liga de futebol dos Estados Unidos. E alguns brasileiros nos últimos anos têm contribuído para o aumento dessa popularidade por aqui. A grande expectativa para a FC Series, que começa hoje, é pelo clássico entre Cruzeiro e Atlético no sábado. Pela primeira vez, o duelo acontece nos Estados Unidos e há a expectativa de quebra de recorde de público em jogos de times brasileiros no torneio. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Vai ser algo que esse estádio não viu tão facilmente. Vai ser interessante, né, no nível de rivalidade. É uma intertemporada diferente, eu confesso para você que nunca passei por uma temporada assim, né? Que são todas coisas para a gente pensar bem e ir sentindo o jogador, o desgaste dele, se ele já está numa condição razoavelmente boa para jogar. Entre a magia dos parques e a popularidade do basquete, o futebol de grandes estrelas também quer brilhar em Orlando. Com as notícias do Atlético agora, o time embarcou agora há pouco para Orlando. A previsão de chegada é que aconteça hoje à noite. O Atlético faz 2 treinos antes do clássico no sábado. Na lista de quem viajou, galera, uma surpresa. Natanael, o terceiro reforço contratado para o time, né? Lateral direito, estava no coxa, ainda não foi anunciado, mas o Galo informou que o jogador já passou pelos exames médicos e pelas avaliações e que só falta a assinatura dos documentos por parte do Atlético e também do Coritiba. Sobre o nome que empolgou os atleticanos, Júnior Santos. O Atlético fez uma proposta de 7 milhões de dólares, mas o Botafogo está querendo 8 milhões. As negociações ainda estão acontecendo. Júnior Santos está com 30 anos e se reapresentou hoje ao elenco do Botafogo. Apesar de entender que o Júnior Santos é importante para o elenco, o Botafogo vê com bons olhos a proposta do Galo. Seguimos acompanhando e você também vê todas as informações no ge.globo. Sobre saídas, o zagueiro Maurício Lemos acabou de ser anunciado no Vasco. A transferência acontece em definitivo, o Atlético mantendo aí o percentual do Atlético visando futuras negociações. O uruguaio de 29 anos fez 53 jogos pelo Galo e marcou 3 gols. Pois é, o Atlético sondou a situação do atacante paraguaio, ponta direita paraguaio Miguel Almiron, do Newcastle. Informação até que foi divulgada primeiramente pelos colegas lá na Inglaterra, do Daily Mail. O Atlético teria feito uma proposta ali na casa dos 9 milhões de euros pelo jogador paraguaio de 30 anos. Ponta direita, essa posição que a gente sempre fala que o Atlético, né, tá precisando, tá em falta no clube, canhoto, do jeito que o jogador, do jeito que o Cuca gosta ali. O Atlético teria velocidade, bem veloz. Alguns problemas de lesão durante a carreira, que até inclusive não fizeram ele, impediram ele de decolar, né, nesses últimos anos lá na Inglaterra, mas um ótimo jogador, titular da seleção paraguaia. E, bom, a proposta agradou ao Newcastle, mas o Almiron tem uma outra proposta já mais avançada. Seria do Atlanta United da Major League Soccer, na MLS lá dos Estados Unidos. Atlanta United, que é o ex-clube dele, foi o clube que o revelou para o futebol europeu. Então essa proposta seduziu mais o jogador paraguaio. Seduziu? Bom, estão falando que o salário é na casa de 5 milhões de dólares por ano. Que é né? isso, Jesus? Por ano. Por ano.
Mas cifras bem altas e... Muito altas, né? Aí, pela preferência pessoal do jogador, seria em jogar nos Estados Unidos ao invés de vir para o Brasil. Ô, Lélio, óbvio que a gente sabe que são 3 negociações, né, em paralelo. Aí o Soteldo, o Coelho e o Júnior Santos. Esse Almiron, você acha que ele preenche ali as mesmas situações? Você acompanha ele? Como é que é? Conta pro pessoal. Acompanho e não acredito que ele venha. Sabe por quê? Sim. Porque, se não conseguiram anunciar o Coelho que tá aqui em Curitiba, vão anunciar o cara que tá lá na Inglaterra. Convenhamos, né? Então, é difícil. E sem contar, o Almiron, ele até chegou a ter mais oportunidades aí nessa nova fase do Newcastle, né? Mas eles também investiram, e o Pedro sabe, num jogador que acabou ocupando o espaço que era dele no ataque, que é do Gordon, jogador revelado pelo Everton, mas se viesse seria uma ótima contratação. Revelado pelo Everton e torcedor do Liverpool. Exatamente. Mas que é bom de bola, né? Que é o principal. E, cara, o Almiron, ele seria titular, seria uma grande contratação nas eliminatórias para a Copa do Catar. O Almiron, inclusive, jogou aqui no Mineirão, mas eu não acredito por causa da lentidão da diretoria do Atlético. Igual você falou que da segunda-feira vocês estiveram lá e o Vitor toda hora no telefone. Ô Dimara, futebol é muito simples, pega o avião, vai lá e contrata o cara, pô. Sabe, esse é telefone, quem tá com vontade vai lá, pega o avião e pronto, contrata, fecha. Foi assim que o Calil fez várias vezes, juntamente com o Cuca, com o Eduardo Maluf. Então é uma lentidão que chega a ser irritante. Não, nós oferecemos 7 milhões, não, pega o avião, conversa com o cara, conversa com o dirigente do time que quer comprar, tudo tete a tete ali, que o negócio se resolve com mais facilidade, pô. Então vamos dar uma boa notícia, Lélio Gustavo, já que ele falou dessa questão financeira ou da questão de buscar e tal. Nós temos uma outra notícia, que é uma notícia, eu acho que até mais importante efetivamente do que os jogadores. Vou deixar Pedro Faria dar essa notícia, Lélio, por favor. Pois você falou, Lélio, eu olhei pra TV ali, mas a gente conversou, né, com fontes ali do Atlético hoje durante a tarde. Tem uma matéria que já tá no nosso portal de O Tempo Esportes. O Atlético pretende, para fechar todas essas negociações que a gente está citando aqui, Coelho, Soteldo, né, essas possibilidades, a possibilidade de Soteldo, as mais avançadas, que são Júnior Santos e Coelho, o Atlético pretende abrir o bolso, digamos assim. A diretoria do Atlético pode abrir o bolso, aumentar os valores, as cifras, né, a serem oferecidas. Pois a parte de dinheiro a serem oferecidas para os clubes dos jogadores. Então, para fechar esses negócios assim, o Atlético pretende até oferecer mais dinheiro. Vamos citar a situação das 3 negociações, né? Foi ou não foi uma boa notícia, Lélio? Ué, foi, mas... mas Dimar, às vezes nem sempre o dinheiro leva. Você tem que ir lá e resolver. Não, claro, mas aí... Resolver. Sim, mas aí por que a gente está falando dessa questão financeira? Porque a informação que a gente tem... Vamos lá, vamos falar deles individualmente. Soteldo, os jogadores oferecem 50%, tá? Inicialmente, a primeira... a proposta do Atlético, e 2 jogadores que não eram assim tão, vamos lá, não despertou tanto interesse aí do Santos. Uma proposta chegou a envolver até o Alan Franco, que poderia evoluir, mas parece que o Cuca vetou ela e falaram em Robert depois, Romulo. Enfim, e aí o Santos não empolgou muito com os jogadores que estavam. E por que aí o Santos disse o seguinte: eu quero, a gente já trouxe a informação aqui, o aumento da parte financeira. Ou seja, então se o Atlético está disposto a injetar mais dinheiro,
já é uma ajuda aí nessa questão do Soteldo, que é a informação que a gente... E também porque a gente já sabe, obviamente, que o Igor Rabelo também foi oferecido ao Atlético Paranaense, e aí a conversa é com o Coelho, mas oferecido ao Atlético Paranaense, ele não aceitou, a gente já imaginava isso, o Lélio até falou aqui, né, do Atlético Paranaense, que ele não é time de Série B, que apenas está por lá, mas o que a gente apura em relação ao Atlético Paranaense é que a situação lá é bem complicada, né? E tá muito claro, né? Os jogadores estão saindo, né? Eles estão fazendo uma redução aí na parte financeira e tudo mais. Acho que isso não chamou tanta atenção do Igor Rabelo. Pois né? Eu conversei com alguns colegas lá no Sul agora há pouco. A situação é o seguinte: o Rabelo acabei de falar com o pessoal do staff dele aqui e falaram que a situação realmente não mudou. Eles acabaram de responder não mudou. Aqui. O Igor Rabelo e tanto o Rabelo quanto o Palácios aceitariam ir para o Atlético Paranaense caso, né, recebam um aumento salarial. Coisa que o Atlético Paranaense não está disposto a fazer por toda essa questão de jogar a Série B. E a negociação do Júnior Santos, a gente sabe que... Aí vamos só fazer a relação com a questão do Santos. O Igor pode ser um jogador que entre nessa negociação com o Santos. E aí, se ele entrar, aí eu acho que muda um pouco. Porque o Igor Rabelo é um jogador que o Santos sempre quis. Inclusive, na temporada passada, o Santos tinha tentado, ele não foi por causa da questão da Série B. Por isso que eu acho que pode ser ali, na relação... Eu que tô vendendo eles pra ele, tá, gente? Ninguém me falou nada disso, não. Mas eu tô falando em hipóteses, porque é em hipóteses que a gente trabalha nesse momento, né? Os nomes são esses, mas são negociações que estão acontecendo. Então, poderia ser isso. No caso do Júnior Santos, né? As informações que a gente tem de momento também são que a coisa paralisou exatamente por uma questão financeira, né? Também. Que o Botafogo quer mais, né? Na parte financeira, né? Parece que 1 milhão a mais, assim. 1 milhão a mais do que o Atlético ofereceu. Então, tudo está relacionado com o fato do Atlético aumentar, então, esse investimento. E aí pode funcionar, né, Lélio? Aí pode. O que o Igor Rabelo quer é uma compensação financeira para ele disputar a Série B. Isso. Sabe? Então, eu, por exemplo, acho isso legítimo da parte dele. Agora, se realmente houver o interesse do Santos, né, e aí ele topar ir jogar lá no Alvinegro Praiano, como é conhecido o Peixe, aí beleza, quem sabe não vem o Soteldo pra cá, né? Porque a gente já tá chegando, a gente já chegou ao meio da semana, o Atlético já apresentou o Cuca, já tá treinando desde a semana passada e é muito moroso nas contratações. Aí fala, nós demoramos a contratar o técnico. Pois é. Se precisa do técnico para contratar, deveria ter contratado o mais rápido possível, porque o Atlético já está indo praticamente para um final de feira, para falar a verdade. E lembrando que o Pedro Faria estava lá comigo na nossa live e tudo mais, o Cuca disse para quem quis ouvir o seguinte: eu sempre estive à disposição. Não foi? Foi. Exatamente. Falou isso. Vamos explicar por que tá emperrado do Coelho, então, porque os jogadores não aceitaram ali, né? O Palácios e o Rabelo aceitaram ir em troca desse valor, desse ganho financeiro. Eu acho que esse ponto que você trouxe, Dimar, é importante, de retirar esses dois jogadores da negociação com o Atlético Paranaense, porque a primeira proposta que o Galo fez pelo Coelho foi de 6 milhões de dólares. Essa proposta com o Rabelo e com o Palácios é de 4 milhões e meio. Então o Atlético pode fazer essa incorporação desse 1,5 milhão na mesa para o Atlético Paranaense e falar assim, a gente paga esses 6 milhões, são dois jogadores com, digamos assim, com mercado, com uma avaliação de mercado melhor, Rabelo principalmente, e pode colocá-los na negociação pelo Soteldo na outra ponta lá com o Santos. Isso tudo depende da forma. E eu tive uma mensagem, né, do além dizendo o seguinte sobre o jogador do Botafogo. O seguinte, é um bom jogador, encaixa no perfil, não quer dizer que venha.
Então é porque que aí eu acho que outras negociações podem ganhar força nesse sentido. Se as 3 estavam acontecendo paralelamente, né, alguma coisa ali e outra aqui, né, porque se imaginava que o Coelho poderia ser anunciado de forma mais rápida, não foi. Né? Se imaginava também que o Soteldo poderia ser anunciado de forma mais rápida. Não aconteceu. O problema do Soteldo foi o Caixinha ter barrado a saída dele, né? Curando em Santos, né? A forma de convencer o Caixinha é muito fácil. O dinheiro, né? Se oferecer dinheiro, vai tirar. Sim. Porque o Santos também precisa. O Santos não tá nadando. Apesar que agora tem a história do Neymar, né? De estar saindo lá da Arábia lá. E as informações são de que seria o Santos mesmo o destino dele. Vai que o moço compra o Santos.